Olá, temos hoje um tema que, olha, tem mexido com muita gente. O Nintendo Switch 2 e a sua porta USB-C. A expectativa era enorme, né? Com certeza. Finalmente um conector universal no console da Nintendo. Exato. Aquela promessa de ligar em qualquer lugar, usar os acessórios que a gente já tem em casa, só que a realidade, para muita gente, tem sido bem frustrante. Principalmente na hora de plugar na TV com um dock que não seja o oficial, né? Justamente. E é essa a nossa investigação de hoje. Por que essa porta USB-C do Switch 2, que deveria ser um símbolo de compatibilidade, está criando essas barreiras com docks e adaptadores de vídeo de terceiros? Tem testes rolando por aí, tipo, bem documentados. Sim, como os do Linus Tech Tips, por exemplo. Mostram acessórios funcionando numa boa com o Switch 1, com laptops. E aí chega no Switch 2 e... nada. Falha total. Pois é. A grande questão é: o que está acontecendo aqui? Foi um descuido da Nintendo ou é uma decisão pensada, deliberada? Bom, a nossa missão aqui é tentar desvendar as camadas por trás dessa incompatibilidade toda. Vamos mergulhar um pouco nos detalhes técnicos, sabe? O que parece estar causando esse bloqueio de fato. E as motivações da Nintendo, né? O que poderia ser? Exato. Será que é para proteger o hardware contra danos, como aconteceu no passado? Ou para garantir uma experiência mais controlada? Ou será que tem uma estratégia de negócio aí bem calculada para vender os próprios acessórios? E como isso se encaixa no cenário geral da tecnologia? Porque a gente vê um movimento forte, especialmente na Europa, para padronizar as coisas, né? Sim, como isso conversa com as regulações. Vamos analisar a tecnologia em si, as reações da galera e o que isso pode significar para o futuro. Perfeito. Então vamos direto ao ponto central, o problema em si. Temos o Switch 2 com a porta USB-C, certo. Mas Na prática, a saída de vídeo para TV ou monitor só parece funcionar direitinho. só com o dock oficial. É isso. Relatos em fóruns, tipo Reddit, e vários testes independentes confirmam. A maioria dos docks e adaptadores de vídeo de outras marcas simplesmente não mandam a imagem para a tela. E aqui a coisa começa a ficar, bom, interessante do ponto de vista técnico, porque não é o conector físico o problema, ele é o USB-C que todo mundo conhece. Certo. O X da questão está nos protocolos, na comunicação que rola ali, sabe, por baixo dos panos. A Nintendo parece ter implementado um sistema próprio, quase um aperto de mão secreto. Aperto de mão secreto? Como assim? É uma troca inicial de sinais muito específica entre o console e o dock. Só depois dessa conversa inicial que ele libera o sinal de vídeo. Eles usam uma coisa chamada mensagens definidas pelo fabricante, ou VDMs. Isso faz parte do padrão USB-C, mas permite essa comunicação customizada. E, pelo visto, o Switch 2 exige uma sequência bem particular dessas mensagens. E talvez até com alguma segurança extra. Possivelmente. Talvez alguma forma de checagem ou até criptografia leve. Se o dock não responder na ordem exata, do jeito que o console espera, a comunicação é cortada. E aí, nada de imagem na TV. Nossa! Análises de tráfego de dados mostram isso bem claro. Uma sequência fora do comum e a rejeição na hora se não for seguida à risca. Quer dizer, eles estão usando uma parte do padrão para criar algo que não é bem padrão no uso final. Isso soa meio contraintuitivo. É a grande ironia, né? Usar uma ferramenta que está no padrão, as VDMs, não para adicionar função ou garantir compatibilidade ampla, mas sim para restringir uma função básica como a saída de vídeo. Quase usar a regra do jogo para impedir os outros de jogar. Exatamente. E vale lembrar que o próprio padrão USB-C já tem uma solução pronta, aberta e elegante para vídeo, o DisplayPort Alt Mode. É tipo a língua universal para vídeo dentro do USB-C. Mas a Nintendo exige essa senha antes. Parece que sim. Exige essa senha proprietária antes de deixar o console falar essa língua universal do vídeo. Complicado. E o resultado prático disso é o que a gente vê online. Frustração. Pessoas tentando usar o dock do Switch 1, que era mais simples. Ou aqueles hubs de viagem super práticos, né? Sim, e nada. A solução acaba sendo comprar o dock oficial do Switch 2, que não é barato,
ou, como alguns relataram, usar até mesmo cabo HDMI específico que veio na caixa. E um detalhe curioso que você mencionou antes, o carregamento parece mais flexível? Pois é, geralmente dá para carregar o console com carregadores USB-C normais, de celular, de notebook. Embora talvez não a velocidade máxima, né? Alguns testes mostraram um limite ali, acho que 15 watts, fora do dock oficial. Isso, o que reforça a ideia de que a trava é bem direcionada para a saída de vídeo, né? E talvez para aquela energia maior que o modo TV precisa. Exatamente. Não para o carregamento básico, portátil. O que nos leva, claro, à pergunta de $1 milhão. Por quê? Por que a Nintendo faria isso? Quais são as teorias que rolam? Eu vi muita gente lembrando dos problemas com o primeiro Switch. Sim, essa é uma das justificativas técnicas que mais aparece. Aquela polêmica dos consoles do Switch 1 que foram bricados, né? Danificados permanentemente. Exato, que supostamente foi por causa de docks de terceiros. Isso. Docks que não implementavam direito o padrão de entrega de energia, o USB Power Delivery, ou USB-PD. E para ser justo, a própria implementação do USB-PD no Switch 1 também não era 100% padrão, o que complicava tudo. Ah, então pode ser só cautela extrema agora. Pode ser. A Nintendo sendo ultra cautelosa para evitar que a história se repita com o Switch 2. É um argumento válido. E tem a questão do calor também, né? O dock novo é diferente, tem até ventoinha. Exatamente. O dock do Switch 2 parece puxar bem mais energia que o do 1, talvez uns 20 watts a mais, segundo alguns testes, e tem essa refrigeração ativa. Então a Nintendo poderia dizer que bloquear docks não oficiais é para garantir que o console receba a energia certa e a refrigeração certa. Sim, especialmente quando está rodando jogos mais pesados no modo TV. Evitar superaquecimento, danos a longo prazo, é uma questão de controle de qualidade da experiência e, claro, proteção do hardware. Faz sentido nesse aspecto. Ok, proteger o console contra energia errada e o calor demais eu entendo. Faz sentido, mas implementar um bloqueio tão específico assim, justo na saída de vídeo, usando protocolos proprietários, será que isso não é, pegar um pouco pesado? Não tinha outras formas de garantir a segurança da energia sem fechar tanto a porta para o vídeo? Esse é o ponto central do debate, eu acho. As preocupações com segurança e qualidade são legítimas, não dá para negar. Mas a implementação desse handshake proprietário para liberar o vídeo, ela parece ir um pouco além do que seria estritamente necessário só para segurança energética ou térmica. Como você disse, o USB-C já tem mecanismos para isso, né? Exato. O USB-PD para energia, o DisplayPort Out Mode para o vídeo. Essa camada extra da Nintendo parece opcional, sabe? Do ponto de vista puramente técnico de segurança. É aí que entra aquela ideia da preguiça tática? Preguiça tática. E explica melhor essa ideia. Parece interessante. Alguns analistas usam esse termo. Não é bem preguiça no sentido de desleixo, sabe? É mais uma abordagem estratégica. A empresa foca em garantir que o seu hardware funcione perfeitamente com o seu software e os seus acessórios. A compatibilidade com o resto do mundo, com terceiros, fica em segundo plano. E o resultado acaba sendo um bloqueio, mesmo sem querer diretamente. Sem um esforço ativo para manter essa compatibilidade aberta, ou talvez até com um esforço ativo para fechar um pouco, acaba funcionando como um bloqueio na prática. É uma forma de controle que não exige inventar um conector totalmente novo, proprietário, como faziam antigamente. Entendi. E pensando nessa complexidade técnica toda que você descreveu, a outra hipótese, a da estratégia comercial, começa a parecer mais plausível, né? A comparação com a Apple e o famoso jardim murado é quase automática. Com certeza. Forçar a compra de acessórios oficiais é uma estratégia, clássica para aumentar a receita. Um segundo dock oficial do Switch 2 não é nada barato, né? Gira em torno de $110, $120. É um valor considerável. E isso alimenta, claro, as acusações de ganância que a gente vê rolando na comunidade online. A Apple tem um histórico longo com isso, é só lembrar do conector Lightning. Mas até a Apple, quando adota o USB-C, como nos iPads e Macs mais recentes, parece ser um pouco mais aberta em alguns casos. Não, lembra de ter visto umas comparações sobre isso. É um ponto interessante, sim, que surgiu em testes e discussões. Nesses aparelhos da Apple com USB-C, a compatibilidade com docks de terceiros para saída de vídeo costuma ser menos problemática do que está parecendo ser com o Switch 2 agora. Então a Nintendo estaria sendo mais restritiva ainda? A percepção é essa.
Claro, cada implementação tem suas nuances, mas a sensação é que a Nintendo está sendo particularmente fechada aqui, mesmo usando um conector padrão. E isso tem um risco, né? Qual seria? Se a Nintendo, que é líder no mercado de portáteis, conseguir normalizar essa prática, outras empresas podem se sentir encorajadas a fazer o mesmo. E aí aquela promessa de universalidade do USB-C começa a se fragmentar ainda mais. Complicado. E como fica o lado de quem compra e usa o console nisso tudo? A reação da galera parece dividida, né? Sim, tá bem dividida. Por um lado, tem uma frustração muito clara em boa parte da comunidade. Muita gente se sente meio que enganada pela promessa do USB-C universal, sabe? Aquela sensação de restrição artificial. Exato, de algo anticonsumidor. É confuso ter uma porta com formato padrão, mas que se comporta de forma proprietária. Dá aquela sensação de comprei uma chave mestra que só abre a porta da minha casa. Faz sentido. Mas tem um outro lado também, né? Pessoas defendendo a Nintendo. Sim, e é importante ouvir esses argumentos também. Muitos lembram dos problemas de breaking do Switch 1 e veem essa medida como uma proteção necessária, uma cautela válida. A questão da refrigeração também pesa para esse lado. Com certeza. Argumentam que, sem controlar o acessório conectado, o console poderia superaquecer no modo TV. E tem um argumento mais pragmático. A maioria das pessoas talvez só use o dock que vem na caixa. Para esse público, a questão nem aparece no dia a dia. É um ponto. E ainda tem aquele detalhe curioso. Parece que alguns docks não oficiais conseguem funcionar, como aquele Antank S3 Max, que foi bastante mencionado. Isso não vai contra a ideia de um bloqueio total? Indica que o bloqueio talvez não seja 100% intransponível tecnicamente falando. Esses fabricantes podem ter conseguido fazer engenharia reversa do tal aperto de mão secreto da Nintendo. Ou talvez tenham algum tipo de licença. Quem sabe? Talvez um licenciamento discreto. Mas isso cria outra insegurança para o consumidor, né? Quem garante que uma futura atualização de firmware do console não mude esse protocolo e quebre a compatibilidade desses docks que funcionam hoje? Vira um jogo de gato e rato. Exato. E o consumidor que escolheu o acessório não oficial pode acabar perdendo o investimento a qualquer momento. É um risco. Essa incerteza toda leva a gente para outra discussão importante: a regulamentação. Com a União Europeia pressionando tanto pelo carregador único USB-C, essa atitude da Nintendo não vai meio que contra o espírito da lei? A ideia não era justamente facilitar a vida, reduzir o lixo eletrônico com mais interoperabilidade? É uma pergunta super pertinente, mas a resposta, pelo menos por enquanto, parece estar nas entrelinhas da legislação atual da UE. Como assim? O foco da regra europeia foi muito, muito específico na padronização do conector USB-C para carregamento. O objetivo principal era aquele: acabar com a montanha de carregadores diferentes para cada aparelho. Certo. Como o Switch 2 permite ser carregado via USB-C padrão no modo portátil, mesmo que não na velocidade máxima, como a gente falou, a Nintendo tecnicamente cumpre a letra da lei, pelo menos no que diz respeito ao carregamento. Ah, então a lei não entrou no mérito dos protocolos de dados ou de vídeo que rodam por cima dessa porta USB-C. Pelo que tudo indica, não com a mesma força ou com o mesmo detalhamento que fez para o carregamento. A regulamentação atual parece ter uma brecha aí, sabe? Entendi. Ela garante o conector físico e um padrão mínimo de energia, mas não impede que as empresas criem essas camadas proprietárias por cima para controlar outras funções, como a saída de vídeo. É uma limitação dessa busca por interoperabilidade via regulação que talvez precise ser repensada no futuro. Entendi. Então, para a gente amarrar as pontas, temos o Switch 2 com conector físico USB-C universal, mas a funcionalidade de vídeo está, na prática, bem restrita ao dock oficial, e isso acontece por causa de protocolos proprietários implementados pela Nintendo. Exato. O que gera todo esse debate. É por necessidade técnica, segurança, controle de qualidade? Ou é mais uma estratégia de negócios para criar um ecossistema fechado e vender mais acessórios oficiais que são caros? Precisamente. E a grande conclusão que sai dessa análise toda é como essa prática da Nintendo desafia a própria noção do que significa um padrão na tecnologia hoje em dia. Levanta questões bem sérias sobre interoperabilidade real versus uma interoperabilidade só de fachada. O USB-C prometia tanto ser a solução universal. Exato.
Mas se as empresas podem simplesmente adicionar essas barreiras proprietárias por cima do conector físico, qual é o benefício real para a escolha e para a conveniência de quem compra? Será que a gente está vendo um futuro de lock-in, de aprisionamento disfarçado de padrão aberto? E isso me deixa com a pulga atrás da orelha, sabe? Pensando para o futuro. Se essa estratégia de controlar função por software, mesmo usando uma porta padrão como USB-C, funciona para docks de vídeo e, bom, não fere as regulamentações atuais focadas só no carregamento. Onde isso pode parar, né? Exato. O que impede a Nintendo ou qualquer outra empresa grande de fazer a mesma coisa com outros tipos de acessórios? Sei lá, fones de ouvido, controles, armazenamento externo. É uma possibilidade preocupante. Será que o futuro dos padrões na tecnologia vai ser só sobre o formato físico do encaixe, enquanto o comportamento real daquilo que a gente conecta pode ser limitado de forma arbitrária por protocolos proprietários? Fica aí a reflexão, né, para onde a gente está indo e o que realmente significa universal nesse mundo tecnológico.